Cooperativa de Trabalho Desacato e Associação Catarinense de Radiodifusão Comunitária apresentam Informativo Paralelo. Uma mesma notícia pode tomar dois rumos distintos, o da distorção ou o da verdade, dependendo do interesse do grupo que a comunica. Para conhecer essa vida paralela da informação e interpretar a notícia, começa agora o Informativo Paralelo. Apoio Cultural Sinergia. Oi, gente! Começa a partir de agora mais um Informativo Paralelo, o programa que há um ano invade as ondas sonoras radiofônicas de Santa Catarina. E estamos no mundo inteiro pelas ondas da internet. Informativo Paralelo é produzido pelo portal Desacato e reproduzido pelas rádios Campeche e Pinheira, aqui da Grande Florianópolis. Toda semana é um novo tema para debater. Lutas, resistências dos movimentos sociais, a busca pela consciência de classe do trabalhador e da trabalhadora. Tudo isso você escuta aqui. Aquilo que a grande mídia não mostra, nós, do Desacato, damos voz aqui no Informativo Paralelo. Eu sou a Caroline Dallagnol. E eu, Janaína Machado. Ficamos com vocês nesses 60 minutos de conversa e muito conteúdo. Na nossa companhia, sempre o nosso querido Raul Fittipaldi, grande jornalista que hoje, 3 de abril, segunda-feira, dia que estamos gravando o Informativo Paralelo, ele está de aniversário. Parabéns, Raul! Parabéns, Raul! Pois é, vocês me fizeram chorar, né? São sem vergonhas. Eu acordei, já tinha os telefonemas. Agora, quando chegou aquele momento do vídeo que vocês produziram, este velhinho, gente, tremeu nas bases. Obrigado, meus amores, minha família social. Obrigado pelo que fizeram hoje por mim. E não exagerem mais sobre mim, eu sou uma coisa modesta, bem modesta. Não sou isso que vocês colocaram no ar para o público ver hoje pela manhã. Você pode acompanhar o portal Desacato pelas redes sociais, sítio desacato.info e facebook.com/portal Desacato. E estamos no Twitter também, @Desacato Brasil, e no YouTube com o canal Desacato Brasil. Mesmo sem apoio popular, Michel Temer sancionou nesta última sexta-feira, 31, a Lei da Terceirização. Sim, Carol, e projeto que libera terceirização irrestrita de mão de obra, aprovado pela Câmara dos Deputados na semana passada. O texto foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União, em meio a novos protestos contra as reformas do governo. Movimentos sociais de todo o país se organizam contra as truculências do governo. Reforma da Previdência, reforma trabalhista, terceirização e reforma do ensino médio. São muitas as truculências. Os movimentos sociais caminham para a greve geral e hoje é sobre a força desses movimentos que debatemos. Para conversar, recebemos então a participação no estúdio, que é o pastor presbiteriano Luiz Sabanai. Seja muito bem-vindo, Sabanai. Muito obrigado. E Sabanai, qual é o papel do movimento social nesse contexto do golpe? O papel do movimento social, não só no golpe, mas na construção da democracia brasileira, é fundamental. Tem sido a ferramenta, um instrumento de organização da luta do povo brasileiro, do povo latino-americano, nas resistências contra as ditaduras, depois nas lutas pela democracia e agora, obviamente, nas lutas contra o golpe que nós fomos acometidos no último período e na resistência das consequências do golpe, que é um golpe que tem uma característica muito específica, que é a questão da revigoração do neoliberalismo, não só no nosso país, mas também na América Latina. Mas antes disso, Raul, eu quero te dar os parabéns. Quero te dar os parabéns pela sua vida, pela sua militância, pelo tempo em que nós nos conhecemos. Eu era um pastor, jovem pastor, tinha 23 anos de idade, e eu conheci um comunista, anarquista e outras cositas mais que ele dizia que era, na organização real, dentro de um governo popular em Florianópolis, através do orçamento participativo. Não só o Raul, a Elaine e outros companheiros e companheiras colaboraram com isso, mas o fato é, nós tínhamos toda a inspiração de governo, Raul, lembra daquilo? E eu quero celebrar o seu aniversário com essa memória. A organização do povo dessa ilha, né, da ilha de Santa Catarina, do povo florianopolitano, organizando para decidir sobre os rumos da cidade.
Aí o Sabanai, vamos Raul, vamos organizar o povo, vamos levar lá para as plenárias. Aí o Raul dizia naquele jeito gringo dele, não basta planejar, não basta participar, mas tem que organizar, tem que ter consequências para o futuro. Então, toda a inspiração política, ideológica e a influência desse processo, Raul, e comentando isso naquela matriz, naquele período com você, com a Thali, nós compartilhamos de inaugurações no nosso país, né? De inaugurações. E já inaugurações da resistência. E tem detalhes, tipo, fantásticos nesse processo, que eu celebro aqui com você o seu aniversário. E contra o golpe, contra o imperialismo, que é permanente, não é um ato fora de rotina por parte do mundo capitalista impor as suas sanções, a sua corrida ideológica de afirmação contra os povos na América Latina, na África, no Oriente, e que a resistência, obviamente, parte dos movimentos sociais, e aí não é um ato espontâneo, Raul. Os partidos estão, obviamente, ainda atrasados em relação àquilo que os movimentos têm agendado para a sua resistência e para a sua agenda de lutas em favor do povo e da organização do povo no nosso país. Tá certo. Agora eu convido vocês que nos escutam e todo mundo que está aqui no estúdio para dar um rolê universitário com a repórter e estudante de jornalismo Ayara Santos, que conversa com uma estudante de movimento social. Escuta só. Qual é a atual situação do movimento estudantil diante das reformas propostas? Meu nome é Cíntia, eu tenho 24 anos, sou estudante de economia na UFSC e faço parte das Brigadas Populares. Bom, as reformas trabalhistas e da Previdência, elas atingem os estudantes diretamente. E pouco a pouco os estudantes eles estão se dando conta de que no futuro eles serão trabalhadores e estarão completamente atingidos por todas essas mudanças que estão ocorrendo no mercado de trabalho. Os estudantes que se formam hoje em dia da universidade, eles estão crescentemente encontrando um mercado de trabalho que não tem espaço para eles, né? Muitas vezes o estudante ele se insere numa profissão que não é aquela que ele tem um diploma, porque infelizmente o mercado ele tem um nível de desemprego muito alto. E houve também condições de extrema precarização, né? E agora, crescentemente, com essa questão da terceirização, isso tende a se aprofundar. Diante disso, o movimento estudantil aqui na UFSC, ele tem estado nos últimos anos com uma dificuldade muito grande de mobilização política. Isso com relação a todas as pautas, né? No ano passado a gente teve uma mobilização um pouco maior no que diz respeito à PEC 241, que rolou uma série de ocupações e isso foi muito positivo. Mas agora o que a gente está vendo é um movimento muito interessante em que os cursos de graduação, os centros, estão realizando uma série de debates com relação à reforma trabalhista, à reforma da Previdência. E isso é um pouco até novo dentro do movimento estudantil, porque quando surgem pautas externas à universidade, assim, mas que estão em constante relação com ela, como, por exemplo, a pauta da reforma trabalhista e da Previdência, o movimento estudantil muitas vezes tenta colocar essas pautas sem ter feito uma discussão nas bases. Por exemplo, chamando simplesmente atos sem ter realizado um processo prévio de discussão dentro dos cursos. E bom, o que acontece na maior parte dos casos é que os atos são desmobilizados porque os estudantes não estão envolvidos na pauta. O que a gente vê hoje em dia é um movimento contrário. A gente tem uma série de centros acadêmicos que estão propondo esses debates a respeito da reforma da Previdência exatamente por compreender o quanto isso afeta os estudantes. Então, a gente está tendo na universidade um processo crescente de discussão, tanto com relação a debates, quanto mesmo pensar a profissão de cada curso, de cada profissional que a gente está formando na universidade, pensar a sua futura inserção no mercado de trabalho, pensar as reformas curriculares também com relação a tudo isso que está acontecendo na conjuntura nacional. Então, é possível que a gente tenha futuramente uma reversão assim, dessa estagnação que a gente vê atualmente no movimento estudantil. Porque
tem-se aí uma conjuntura em que os estudantes estão discutindo bastante esses temas. A gente ainda não tem grandes atos, né, tipo, estudantis com relação a essas questões, mas as coisas estão caminhando no sentido certo, no sentido dos estudantes se familiarizarem com essa pauta e, posteriormente, possivelmente, a gente pode ter mobilizações expressivas com relação a essas questões. Em 2013, uma das frases mais faladas foi "o gigante acordou". Você acha que isso realmente aconteceu? Bom, ainda que em 2013 tenham acontecido atos muito grandes, né, com uma intensa mobilização, com muita gente participando, é bem claro que, agora principalmente é bem claro de que o gigante não acordou. Isso não aconteceu porque, infelizmente, não é de uma hora para outra que a gente vai conseguir superar anos e anos de desmobilização e de falta de inserção que a esquerda tem nas suas bases sociais. O máximo que a gente consegue são picos de insatisfação popular, mas que, desprovidos de um trabalho de base intenso, a gente não consegue dar consequência real para essas mobilizações. Então, para mudar essa situação, a tática da esquerda ela também precisa mudar. Nos últimos tempos, o que a gente tem visto é uma esquerda muito reativa, que apenas se baseia na chamada de atos, sem se preocupar muito com a construção efetiva desses atos, com o diálogo com a população, com os sindicatos, com os centros acadêmicos, com as mais variadas instâncias. E simplesmente, surgiu um problema, então vamos chamar um ato e é isso aí. E isso já demonstrou suas incapacidades e as suas limitações para superar o atual momento que a gente vive, né? Infelizmente, não vai ser simplesmente chamando um ato, 2 atos, 3 atos, que seja 10, 20 atos, que a gente vai conseguir barrar a série de golpes que estão caindo para o povo, como a reforma trabalhista, a reforma da Previdência e etc. Para que a gente, de fato, supere essa atual estagnação e também consiga barrar essas reformas, não tem passo de mágica. A gente vai ter que, mudar a tática da esquerda mesmo, né? E estabelecer um trabalho de base intenso nas bases sociais. E esse trabalho intenso, ele tem que disputar o cotidiano do povo, ele tem que estar inserido das mais variadas formas no cotidiano do povo, no dia a dia mesmo. E para isso também a esquerda ela não pode pautar apenas as pautas imediatistas, emergenciais, porque todas essas reformas que estão vindo, elas vêm aparentemente enquanto uma coisa isolada, enquanto aqui a reforma da Previdência tirando o direito da aposentadoria, aqui a reforma trabalhista tirando uma série de direitos trabalhistas, mas elas não são, de forma alguma, elas não são isoladas, elas estão dentro de um projeto de país muito claro, que é aplicado agora pelo PMDB, mas que já vinha sendo caminhado para esse caminho com o próprio PT. Do Departamento de Jornalismo da UFSC, Maiara Santos para o Informativo Paralelo. Gente, a gente precisa fazer um brevíssimo intervalo, mas a gente volta em seguida com mais Informativo Paralelo. A gente volta já já. Voltamos já com o Informativo Paralelo. Portal Desacato, 10 anos de jornalismo em resistência. A outra informação sobre a Pátria Grande, atenta a todos os cantos da terra, onde existam movimentos sociais lutando contra as injustiças do capitalismo e do imperialismo. Desacato.info, 10 anos de credibilidade com as trabalhadoras e trabalhadores, as minorias e os excluídos. 10 anos tecendo redes para a liberdade. A Abraço, a Associação Catarinense de Radiodifusão Comunitária, atua em todo o estado fazendo comunicação comunitária de fato. Representa a radiodifusão comunitária contando com mais de 70 emissoras associadas e atendendo mais de 1 milhão de ouvintes com o JT, Jornal dos Trabalhadores de Santa Catarina, que vai ao ar diariamente. Visite nosso portal www.abracosc.com.br. Aqui, o foco é você trabalhador e a notícia da sua comunidade. Informativo Paralelo está de volta com a outra informação.
Estamos de volta com o Informativo Paralelo, programa radiofônico do Portal Desacato. E hoje o tema em discussão é o papel dos movimentos sociais em tempo de golpe no Brasil. No dia 31 de março de 1964, dia marcado pelos movimentos das tropas militares que desencadeou então o golpe militar, 21 anos de ditadura militar. Em Florianópolis, no dia 31, movimentos sociais se organizaram e fizeram um ato simbólico percorrendo os pontos da ditadura na cidade. Nós escutamos agora a entrevista com João Gabriel, que fala sobre os golpes de 64 e do ano passado, 2016. João Gabriel, por que é tão importante no dia de hoje se pensar nesse golpe militar que a gente viveu aí, 21 anos de ditadura militar, e agora, nesse momento no Brasil, a gente também passa por um novo golpe. O que tem de comum na tua análise? Aquele momento lá atrás com o momento de hoje? A gente entende que está passando por um momento que a gente está chamando de uma escalada repressiva. Então, pelo menos nos últimos anos, tem aumentado os casos de perseguições, de criminalização dos movimentos sociais. A gente tem vários casos, por exemplo, os militantes do Bloco de Luta de Porto Alegre que estão respondendo o processo nesse momento, com uma chance concreta de acabarem presos pela participação política deles, reivindicando em 2013, nas jornadas de junho, em defesa do transporte público, em defesa da liberdade da população. Então a gente quer marcar essa data e chamar os companheiros e companheiras da esquerda, dos movimentos, do povo organizado, para discutir esse novo momento, pensar que estratégias a gente tem para garantir que a nossa voz não se cale, né? Que a gente consiga estar cada vez mais forte nas ruas em defesa dos nossos direitos. Não surpreende, né? As ditaduras, seja elas militares, ou seja midiáticas, jurídicas, parlamentares, estimulam a violência, Luiz Alberto. Estimula a repressão, parece que são momentos mais difíceis. No entanto, a repressão, me parece, da qual fala João Gabriel, já no governo da presidenta Dilma acontecia a partir de alguns governos estaduais, né? Como é o caso que ele mencionava, Rio Grande do Sul. Existem duas questões. A primeira é que a reação que existe por parte da direita em qualquer lugar ela tem que ser intimidatória, né? Ela tem que agir de forma truculenta para intimidar a sociedade de alguma ou de outra forma. Agora, com os estudantes especificamente, aí, um pouco na entrevista do João Gabriel, a violência tem sido sistêmica. Ela não é só uma violência sazonal. Então, olha o estudante como um alvo para exatamente fazer com que a intimidação, o arrefecimento do movimento, da organização, possa ter um grau de continuidade consistente em termos do seu futuro e também na agenda de lutas que está no nosso país. Por quê? Porque se eles pegam, é uma questão simbólica mesmo, pega o filho, a filha que está na rua fazendo a militância, bate, prende, coage. Então, obviamente, vai haver um grau de protecionismo em torno dessa juventude para inibir, desde a família, desde das igrejas, desde das organizações em que a juventude faz um parte, pelo cuidado, vamos intimidar, vamos ficar quieto no canto, porque senão nós vamos apanhar, vamos preso, poder morrer. E várias vezes a propaganda da morte de estudantes, por parte da direita, ela é rotineira. Tipo, morreu um jovem assassinado, morreu na periferia, morreu um jovem estudante, como essa semana passada, uma estudante foi assassinada a tiros pela polícia militar, pelo que está dito, e a entrevista da mãe é que mataram meu bebê. Tinha 18 anos, 19 anos, se eu não estou enganado. Pois é, eu queria... Negra, de periferia. Tendo em consideração esse caso e todos os outros, esta juventude está mais preparada para a violência que na nossa época. Eu acho que... Ela já sabe que ela existe, não está surpresa. Tem muito mais clareza do que significa a ação-violência. Ele tem muito mais clareza. A dinâmica, por exemplo, de jogos, essas coisas que foram produzidas, né? Existe uma violência virtual na cultura da juventude já colocada que preparam de alguma forma para o antagônico, para a guerra. Mas eu não digo que é só isso por parte da esquerda ou por jovens que lutam no movimento social, no movimento estudantil, mas a direita também.
Você vê os black box, uma parte desses movimentos do MBL são preparados com essa natureza, né? Com instinto violento para intimidação. Sim, Sabanai, muito importante sua fala, agradecemos. E no quarto bloco a gente volta com mais Sabanai, com mais Raul Fittipaldi. E dando a nossa saudação também para o nosso jornalista Marcelo Zappellini, que está aqui no nosso estúdio. Agradecemos a companhia de todos aqui, dos nossos ouvintes. E a gente volta daqui a pouquinho com o terceiro bloco, que é feito diretamente lá de São Miguel do Oeste, com Cláudia Weiman, com Pedro Pinheiro e Júlia Sajorato. E a gente volta já já. Voltamos já com o Informativo Paralelo. Rádio Comunitária Pinheira, 98.3 FM, que transmite o Informativo Paralelo todos os sábados às 10 horas da manhã, no programa Encontro Marcado, apresentado pelo jornalista Dagoberto Bodin. A comunidade da Palhoça pode acessar o Informativo Paralelo através do aplicativo Palhoça Tem. Rádio Comunitária Pinheira, 98.3 FM, a rádio da Baixada Maciambu. Desde 1990, o Sinergia busca incorporar na sua luta a ação cultural. Nesses 26 anos, desenvolveu e mantém importantes projetos culturais. Um deles é o concurso de conto e poesia, que este ano estará na sua 9ª edição. Outra iniciativa importante é o projeto Meia Hora, que está na sua 24ª edição e que leva a arte aos locais de trabalho onde são os associados ao sindicato. Também são muito bem recebidas as oficinas dedicadas às mais diferentes manifestações artísticas, como fotografia, teatro e oratória. Sinergia, uma presença constante nas manifestações políticas e culturais em Florianópolis e região. Informativo Paralelo está de volta com a outra informação. Olá, estamos iniciando mais um bloco do Informativo Paralelo aqui do Oeste Catarinense. Comigo, Cláudia Weiman, na apresentação, junto com o companheiro Pedro Pinheiro, que hoje também vai estar ajudando a apresentar o programa e ficará no comando da edição, devido a uma dor de cabeça aí que não quer sair dessa apresentadora. Também com tantos golpes que a gente vem levando, a saúde vai precisando de mais cuidados. Mas fora isso, temos ainda os informes da jornalista Júlia Sajorato, lá de Frederico Westphalen. Hoje a gente vai trazendo um pouquinho de cada realidade para mostrar que as reformas, que todos esses ataques que a gente vem sofrendo aqui no Brasil estão relacionados a um contexto de luta de classes. E em São Miguel do Oeste existe uma entidade chamada de ACRED, que é uma associação cidadã de resgate e efetivação dos direitos humanos, que há 5 anos tem feito um trabalho envolvendo a prevenção e a ressocialização de detentos. Por que a gente cita esse exemplo nesse programa? Porque a ACRED também tem enfrentado muitos problemas no sentido de implementar essa política pública no município, que inclusive pode ser o primeiro no estado de Santa Catarina a ter essa política efetivada, em razão dos projetos e ações que existem aqui. Então, a negação da sociedade a essa problemática é também a negação do governo para com todas as outras políticas. Sou presidente da ANACRED, que é a Associação Cidadã de Resgate e Efetivação de Direitos Humanos. Essa entidade foi criada com o intuito de desenvolver ações de reintegração social para pessoas privadas da liberdade, mas com o objetivo principal de desenvolver ações de prevenção para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, para que não entrem, então, ou se envolvam com a criminalidade. Esse momento que acontece hoje aqui em São Miguel do Oeste, no Fórum da Comarca, no Salão do Júri, ele marca o início de uma nova fase de implementação e criação dessa política pública de atendimento para o público-alvo da ACRED. Nosso principal papel é tentar desenvolver ações de prevenção, utilizando um galpão que nós temos como sede para desenvolver as ações de profissionalização, cadastro do público-alvo, oficinas de capacitação profissional e de reinserção social. Com isso, pretendemos diminuir as taxas de reincidência, interromper o ciclo de violência e trazer para São Miguel do Oeste uma experiência inovadora no sentido de que é melhor prevenirmos que as pessoas entrem para a criminalidade ou só depois pensar em resolver o problema após a criação do mesmo, que é feito pela própria sociedade.
Olá, gente! Eu sou Pedro Pinheiro e apresento para vocês a fala do advogado Jean Carlos Carlesso, que também mencionou sobre a importância dessa política para a sociedade. A gente sabe que as dificuldades da implementação da mesma está ligada a interesses de grupos que desejam investir em grandes complexos, presídios, mas não se importam com a prevenção, como é o caso do governo do estado de Santa Catarina. A importância da ressocialização do preso para quebrar o ciclo de violência. Hoje, no Brasil, 70% dos presos são reincidentes, ou seja, de 7 de cada 10 pessoas que entram no sistema prisional, quando saem, voltam a delinquir, e isso demonstra um problema social, alguma coisa está errada, e essa reunião hoje busca interagir, trazer a sociedade para essa missão de recuperar o preso. Então, o que acontece? O sistema prisional ele tem duas fases, um momento interno e um momento externo. Aquele momento interno que é quando a pessoa está reclusa. Esse trabalho vem sendo feito de uma excelente forma aqui na comarca de São Miguel do Oeste, graças a um trabalho conjunto da vara criminal, do Dr. Márcio, a unidade prisional e o Conselho da Comunidade, que esse diálogo está fazendo um ótimo trabalho na qualidade de vida do preso, na questão do trabalho enquanto ele está interno. Porém, o problema maior é quando essa pessoa sai do sistema prisional e vai para a sociedade, onde ele muitas vezes não tem a oportunidade de trabalhar, não tem a oportunidade de ter uma vida digna. Outro assunto que tem a ver com a política do atual governo, que é de cada vez mais acabar com os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras e com as conquistas desde o interior do estado catarinense, é o que traz o movimento dos pequenos agricultores, MPA, e trata da Operação Carne Fraca, que não passa de mais um golpe, onde quem é atingido mais uma vez são os camponeses e camponesas. Sou Charles Reginato, sou membro da coordenação estadual do Movimento dos Pequenos Agricultores e também membro da Frente Brasil Popular da região oeste de Santa Catarina. Nós estamos conversando um pouco sobre os efeitos desta operação Carne Fraca, uma operação que para nós também ela tem um efeito bastante prático para a vida, principalmente dos pequenos agricultores de Santa Catarina, por ser um estado essencialmente agrícola e também por ser um estado de minifúndio. E nós, que historicamente viemos denunciando esse grande complexo agroindustrial, com todas as contradições que existem, mas nós soubemos, e os dados do próprio IBGE nos dizem, de que a maioria da produção de frango, que a maioria da produção de suíno e que a maioria da produção de gado, que vão para esses grandes complexos, eles são oriundos da agricultura camponesa e da agricultura familiar. Mas nós temos que ter clareza de também fazer uma denúncia de que existe interesse do grande capital para que a economia brasileira crie problemas. E já há muitos anos há um processo de judicialização da política e há também um processo de judicialização da economia para prejudicar a geração de emprego, a geração de renda e o crescimento e a transferência econômica. E com isso, grande parte da população pobre também é prejudicada com esse tipo de judicialização econômica e judicialização política. Além disso, ao se tratar de golpes, de retirada de direitos, de perda de políticas públicas, a questão previdenciária tem inflamado as ruas desde o interior. O representante do Conselho Indigenista Missionário, CIMI, Região Sul, Jackson Santana, nos colocou em contato outro dia com outros representantes do CIMI em Frederico Westphalen para denunciar as agressões que os indígenas sofreram quando foram para as ruas protestar contra a reforma da Previdência. Nas redes sociais, as pessoas começaram a agredir os indígenas por terem ido para as ruas, e o assunto terminou em uma denúncia ao Ministério Público Federal. Santana colocou ainda, nessa edição do Informativo Paralelo, uma explicação do que essa reforma representa para as comunidades indígenas onde o CIMI tem atuação. Eu vejo assim que
a análise nossa, né, do Conselho Indigenista Missionário, que estamos no dia a dia com eles e tal, com as comunidades indígenas, vemos como um desastre isso, né? Acho que hoje a principal fonte de renda das comunidades, aonde que eles não têm espaço para plantar e tal, e a gente vê isso uma realidade bastante grande no Brasil, né? Só para ter uma ideia, são muitos acampamentos à beira de estrada. Mesmo aqui em Chapecó, na região do oeste de Santa Catarina, nós temos tanto duas comunidades aqui próximas, como Aldeia Condá e todo o Ximbangue, tem todo Imbu, Pinhal, Chapecózinho também. Uma das principais fontes de renda é a aposentadoria, né? Onde a gente percebe, além das comunidades indígenas, isso é uma realidade também no meio rural, né, com agricultores, né? Então, uma questão da idade, aumentando dos 55 para 65 das mulheres é um desastre, porque a faixa, na verdade, o limite e tal, as mulheres principalmente hoje no Brasil é 70 anos de idade, né, 75 anos, e entre os indígenas, das mulheres principalmente, não passam dos 60 anos de idade, né. Entre os homens isso também não passa, né. Então, só analisar a questão da idade não vai ter mais indígenas aposentados, né, essa é uma realidade, né. Outra questão é a contribuição, né, então, onde eles dependem basicamente do artesanato para sobreviver e a renda é muito baixa, né? Então, a gente percebe que, analisando a reforma da Previdência, vai ser uma catástrofe, né, para as comunidades indígenas, né? Hoje já são empobrecidas, porque não tem terra, não tem qualidade de vida, muito baixa, né? Mas principalmente nas áreas onde que estão em acampamentos, né, à beira da estrada, né? E isso são muitos no Brasil. Então, essa reforma atinge com bastante força a vida dos indígenas. E agora a gente vai até Frederico Westphalen com os informes da jornalista Júlia Sagiorato. É com você, Júlia. Olá, ouvintes do Informativo Paralelo. Hoje temos a participação da Nicole Bavaresco Rezende, estudante da UFSM aqui de Frederico Westphalen, que fala sobre como observa a sua realidade dentro da proposta da reforma da Previdência. Ela comenta sobre a situação que os jovens e as jovens estudantes poderão encontrar caso a reforma seja aprovada. Acompanhe. Eu tenho 22 anos, sou estudante de Engenharia Ambiental e Sanitária da UFSM. E a reforma da Previdência, ela vem para afetar todos os trabalhadores, mas eu queria dar ênfase principalmente na questão da juventude, porque a gente sai da universidade, enfim, ou do ensino médio, com pouquíssima experiência no mercado de trabalho. E aí você se depara com duas questões que estão hoje em foco, né, na atual conjuntura, que é a questão da lei da terceirização e a reforma da Previdência. E o que isso tem a ver com o que eu sou hoje, né? Significa que boa parte da juventude hoje que acessou a universidade, ou também não acessou, né? Mas que vai sair da escola ou da universidade, vai se deparar com isso, assim, que a gente não tem experiência nesse mercado de trabalho. Muitas dessas empresas fecham as portas de trabalho para os jovens, muito por conta desse ponto. Eles sempre querem pessoas que tenham trabalhado há mais tempo. Consequentemente, isso faz com que o jovem, que está muito mais marginalizado nesse mercado de trabalho, assuma os piores postos de trabalho, né? Que é isso que a terceirização vem também. Acaba que você não consegue ter um emprego fixo, consequentemente você vai acabar adotando vários empregos, né? Ou até ficando sem trabalhar por um tempo. E isso vai diminuir, inclusive, o tempo de arrecadação, né? Na Previdência. Boa parte desses jovens, eles não vão conseguir ter acesso, né, à Previdência no final da sua vida. E também, além disso, os próprios jovens que entram para pós-graduação, né, e mostrar a força que de fato os trabalhadores têm para manter e para fazer o Brasil funcionar, é que a gente vai dizer o que os trabalhadores querem, né, que é de fato boas condições de trabalho, que é acesso, né, à carteira assinada,
que é o acesso à reforma da Previdência digna. O problema não está na Previdência, o problema hoje é que eles querem retirar todos os direitos dos trabalhadores e a gente só vai conseguir barrar tudo isso se a gente estiver conversando com os nossos colegas de trabalho ou de aula e dizendo o que essa reforma da Previdência vai trazer de prejudicial para todos nós brasileiros. Como comentou a Nicole, a reforma da Previdência ataca por todos os lados. Não podemos aceitar esse retrocesso. Seguimos denunciando. Até a semana que vem. Obrigado, Júlia. A gente volta na semana que vem com mais informações aqui do Oeste e Extremo Oeste do estado, até o Rio Grande do Sul, onde a Júlia está. Então é isso. Obrigada, Pedro. Obrigada, Júlia. Valeu, companheiros e companheiras do Informativo Paralelo e ao público que nos ouve toda a semana. E fora Temer, fora capital. Até mais. Voltamos já com o Informativo Paralelo. Rádio Comunitária Campeche 98.3 FM. 11 anos com programação ao vivo, música de qualidade e informação com produção de conhecimento. A notícia que não sai na mídia comercial. www.radiocampeche.com.br. Uma rádio comprometida com os trabalhadores. O Sinergia, Sindicato dos Trabalhadores da Indústria e Energia Elétrica de Florianópolis e região, edita desde 1988 o jornal Linha Viva. É um dos jornais sindicais mais longevos do Brasil. São 28 anos de edições semanais ininterruptas, com uma tiragem de 4.000 exemplares, levando notícias para os trabalhadores da Celesc, Eletrosul, Tractebel, ONS e para empresas menores e cooperativas da eletrificação rural. Tensionando para ultrapassar as barreiras do corporativismo, o jornal tem uma de suas páginas sempre dedicada à cultura, arte e comportamento. Vida longa ao Linha Viva! Informativo Paralelo está de volta com a outra informação. Estamos de volta com mais Informativo Paralelo, nesse último bloco de programa. Vamos escutar a nossa comentarista Elaine Tavares. Comentário ímpar. Os movimentos sociais são espaços importantíssimos da luta de classe. A partir da organização desses grupos é que se pode levar a maioria das gentes a informação necessária ao conhecimento da política e de como funciona o sistema capitalista. É nas entranhas dos movimentos que se faz a formação dos militantes, capacitando-os para o entendimento da engrenagem política e também para a luta. São também esses movimentos de massa que conseguem fazer assomar as lideranças populares que acabam conduzindo as grandes batalhas que travamos contra o capital. É justamente por isso que aparece como imperdoável ao PT, que esteve no governo por 15 anos, o apagamento de muitos desses movimentos. Em vez de colocar lenha na fogueira de grupos como o MST, o MAB, Movimento de Mulheres, Sem Teto ou os sindicatos, o partido que assumiu o governo tratou de puxar para dentro dos seus espaços institucionais as principais lideranças, domesticando as lutas. Assim, os movimentos que poderiam ter alavancado grandes mudanças estruturais acabaram se acomodando às pequenas reformas governistas via políticas públicas. Não foi o mesmo que se viu na Bolívia, por exemplo, onde os movimentos sociais são poderosos. Lá, mesmo apoiando o governo, ninguém se domesticou e, quando precisaram agir, agiram. Ou então na Venezuela, onde os movimentos sociais foram chamados a ocupar as ruas na defesa dos projetos de transformação. Ninguém vacilou e até hoje seguem defendendo o bolivarianismo como uma conquista da maioria. No Brasil, mesmo diante do risco de golpe, o governo não mobilizou as massas e os movimentos tiveram de se reorganizar, saindo do torpor de maneira quase espontânea. Justiça seja feita ao pessoal do Movimento Sem Teto de São Paulo, que sempre esteve na luta, mesmo contra o governo, como foi no período da Copa do Mundo, quando poucos ousaram criticar a política da Dilma. Os demais movimentos se calaram e enfraqueceram, porque perderam o vínculo com a realidade. Agora, diante do desmonte sistemático e avassalador de direitos promovido pelo governo Temer, a batalha pela via dos movimentos tem sido mais lenta. Tanto é que as ruas mesmo vibram com as novas forças representadas pela juventude, geralmente vinculadas a pequenos grupos organizados ou até mesmo desorganizados.
Grupos mais antigos, como os dos sindicalistas e das centrais, estão a reboque, tentando encontrar o passo na veloz caminhada da história. A maioria ainda apostando na via eleitoral, como se eleger Lula em 2018 pudesse mudar as coisas. Os movimentos sociais são a força motriz das gentes. Precisam caminhar de maneira autônoma e sempre exigindo mais. Mesmo que apoiem governos, não podem se abster da crítica e precisam manter viva a chama da rebeldia para poder atuar imediatamente diante de qualquer ataque. A nossa experiência mostra que a domesticação não ajuda. Pelo contrário, imobiliza e tira a radicalidade. Hoje, quando mais precisamos da ação radical dos movimentos, temos que inventar a roda outra vez. Não há mágica na luta de classes. Ou estamos organizados e alertas, ou perdemos. Elaine Tavares, de Florianópolis, para o Informativo Paralelo. Comentário ímpar. Pois é, audiência, Janaína. A Elaine, como sempre, nos lembra erros sequenciais que na história se apresentam. Esses hiatos entre a juventude, os movimentos sociais, os partidos. A gente viveu em épocas em que a Elaine Tavares, Sabaná e eu éramos companheiros em diversas fases do único momento de certo esplendor da esquerda em Florianópolis, que foi o governo do Sérgio Grando, né, que faleceu meses atrás, o governo do orçamento participativo, como é lembrado. Nós vivemos esses fluxos e refluxos que falei lá, né? E nós temos muita culpa, possivelmente, todos nós, de certa idade. Tu já está com 50 anos, Elaine e eu com alguns dias a mais, no sentido de não termos nos debruçado o suficiente ou não termos conseguido estimular as direções partidárias para mudar um pouco essa lógica. Na verdade, há um medo horroroso ao novo, né? Absolutamente, Raul. Qualquer novidade é um problema para as tradições que vão sendo construídas e principalmente pelas acomodações que existem por parte dos partidos, das organizações e do próprio governo, quando ele é um governo dirigido pela esquerda. Ou seja, tu comparte que houve um acomodamento e quase uma negação dos movimentos sociais, né? Tipo, se nós cometemos o erro, como nós somos o governo, você não fica em casa, é mais ou menos assim? Existe um problema de conceito de origem, que é a questão da autonomia. Nós, enquanto partido e enquanto governo, Estado, nós temos que promover e fortalecer a autonomia dos movimentos sociais e populares e das organizações de classe de forma geral. Não fazê-los co-dependentes ou dependentes, porque isso gera uma acomodação de parte a parte, inclusive. Não é só o governo fica tranquilo porque não tem oposição na base, a sociedade ao mesmo tempo recebe os benefícios dessa relação. Eu acho que isso tem que ter um debate muito claro do ponto de vista do conceito. Desculpa, já que tu vais falar em conceito, está o problema de confundir poder e governo também, né? Exatamente. Esses dois conceitos. Exatamente. Se nós pegarmos, por exemplo, dar o exemplo de 2006, que nós estamos já vivendo o pré-golpe no governo Lula, né? Com a história da corrupção, com a história que eu acho uma coisa interessante, né? A Casa Grande tem um método, um modus operandi sequencialmente comum na sua história. Todas as sacanagens, aquilo que há de errado na vida, a Casa Grande podia fazer. O negro, quando errava no quintal em amolar o facão, era levado para o pelourinho e para o açoite, até morrer. Então, é uma moral. Primeiro que nós temos que começar a discutir essa questão, por quem que nós estamos sendo julgados. Né? E a esquerda se intimidou nessa relação. E nós assimilamos esse golpe de alguma ou de outra forma, tem que avaliar isso. A segunda grande questão, nós tínhamos na época mais de 60% de apoio da população e nós invertemos a lógica. Quisemos fazer uma carta à burguesia brasileira, ao sistema financeiro, às grandes corporações e que de fato naquele período nós tínhamos que romper programática também, né? E politicamente. Com a mídia também, né? Exatamente, com a mídia. O chacinho da Dilma com Dona Lili. Achar que a Rede Globo ia resolver o nosso problema de imagem, mas nunca.
E agora a gente vai ouvir a entrevista gravada com Lírio Skil Fonseca lá na ADEC, a Associação em Defesa dos Direitos Humanos, com enfoque na sexualidade. Lírios, temos uma preocupação quando falamos do papel dos movimentos sociais, e que na verdade nunca, quando pensamos em movimentos sociais e o papel que eles têm neste momento de golpe de Estado no Brasil, nunca pensamos no movimento transexual. Qual é o papel? Tem um papel específico? Tem conquistas a serem defendidas que correm risco, que estão passíveis de serem retiradas ou perdidas com este avanço da direita e com este retrocesso institucional e democrático? Então, eu acredito que sim e muito. Principalmente porque, como a gente está com um governo muito conservador, o que mais me preocupa é que das instituições LGBTs, que acredito eu que a ideia seria exterminá-las, eu acredito, na verdade, que as das mulheres trans vão ser as primeiras a caírem. Por várias questões, né? Questões ideológicas, questões religiosas, de ideologias religiosas. E eu vejo também que há uma questão de nos manter naquele lugar de subalternidade, de manter a gente sempre enquanto profissionais do sexo. Por quê? Porque nós servimos para ser boas amantes, mas não para a gente estar circulando nos mesmos espaços que as famílias circulam, né? E essa é a minha preocupação que vem acontecendo. Com relação a isso, Lírios, eu estou muito preocupado com a aprovação da terceirização enquanto a como isso se relaciona com vocês. Ou seja, nós já temos, em certo modo, um tráfico convencionalmente com as pessoas transexuais. Você tem os cafetões, as cafetinas, já são intermediadores, há uma certa forma de tráfico. Mas agora me parece que todos os trabalhadores estão sujeitos a esse tráfico de seres humanos com um tipo de lei como essa aprovada, da terceirização irrestrita. Como você visualiza isso a partir da experiência acumulada aqui na ADE? Olha, eu vejo que, por exemplo, pelas meninas trans, inclusive das cafetinas, elas já estão se organizando de uma outra maneira. Até mesmo para que elas não acabem perdendo esses espaços, né? Em todo o país a gente acompanha as questões de como elas se organizam, como que elas estão trocando os modus operantes, como que elas podem continuar servindo essa manutenção, né? Aqui na DE, a minha maior preocupação vem sendo nos espaços que as novas meninas querem ocupar. Antigamente, já era meio que fadado que toda mulher trans iria ser profissional de sexo. Hoje em dia, muitas batem aqui na porta dizendo que não, que elas querem e que elas almejam outras coisas, outros espaços. Como que a gente vai inserir essas pessoas tanto no mercado de trabalho, como a garantia na permanência numa escola ou numa universidade, né? Então, isso me preocupa bastante. Finalmente, Lírios, como devem os outros movimentos sociais incluir a comunidade transexual nesta luta contra esta ditadura parlamentar, midiática e jurídica que assola o Brasil? Eu acredito que todo movimento social ele deveria entender um mínimo básico de questões de gênero, por exemplo, né? Se a luta é unificada, ela ganha muito mais força, né? Eu não acredito em lutas separadas, por mais que às vezes se ver necessário pelas suas especificidades, mas isso não significa que quem é do outro lado não deva dar as mãos para seguir em frente, né? E eu vejo que isso não acontece com o movimento social, pelo contrário. Ele pretende, pelo que eu acompanho, continuar a sua luta batendo sempre na mesma tecla. E eu vejo que os erros que acontecem em muitos é sempre os mesmos. E é por isso, por uma persistência a uma resistência a uma mudança que já deveria ter sido feita em conjunto com os demais pautas, né? E que acaba que não... que a gente acaba não avançando por conta disso, né? Devo entender finalmente que não é suficiente ocupar espaços a nível institucional, como ministérios, secretarias, gabinetes, que a luta também para a comunidade transexual acontece na rua, né? Sim, a luta é diária, é no cotidiano, porque tu nunca sabe o momento que tu vai ter que ser agredida. Eu vou até fazer um comentário que eu sempre levo, que é a questão da morte da Jennifer. Se, em vez da Jennifer fosse eu, o ritual da morte seria o mesmo. Porque o que a gente vem acompanhando é que parece que o assassinato das pessoas trans, das mulheres trans, elas seguem um mesmo ritual. Então, que diferença faz, por exemplo,
de uma menina que é profissional do sexo, que é o que a gente mais vê na internet sendo mortas, do que a Jennifer que não era, ou do que eu, que estou em outros espaços que não transitam, por exemplo, na questão nesse lado da profissional do sexo em si, né? Ou no lado onde eu colocaria assim que sofreria menos vulnerabilidade social. Isso me preocupa, né? Porque a morte, indiferente se vai ser minha, se vai ser da Jennifer, se vai ser de qualquer outra, a morte ela é iminente. Eu não sei quando que isso vai acontecer, né? Então, essa é a minha preocupação. Prazer de escutar a Lírios, que sempre está muito próxima das atividades do Portal Desacato, tanto via TV web, rádio, escrita. Algumas semanas, Lírios se tornou profissional do serviço social diplomada. Isso também é uma grande vitória das companheiras transexuais. Enfim, Savanay, exclusão, né? Os movimentos sociais também se excluem um pouco entre si. Tem igrejinhas, tem paróquias, tem botequinhos, e isso é muito ruim. Tu falavas, enquanto escutavas no intervalo a Lírios, ela deu a senha, né? Tenho a primeira clareza de contra quem nós estamos lutando e contra o quê. O fascismo tem um modo de operação. O fascismo quer criar uma sociedade de puros e impuros. Cria a xenofobia, cria o preconceito, acirra a distância entre as classes. Então, o modus operandi é conhecido do ponto de vista da forma com que eles interagem ou agem na sociedade para fazer valer o seu valor. A consequência desse processo, não só a consequência, mas deve remeter a outra parte da sociedade que não tem acordo com esse tipo de compreensão, além da resistência, é pensar em que sociedade quer viver. Eu quero viver numa sociedade de diferentes. E quero reconhecer nos diferentes a humanidade. É um princípio. Tá certo? Diversa. A diversidade. Quando me fala que nós temos que ter um movimento unificado, não significa a unificação por padrão. Significa a unidade de propósito, de visão, de sociedade e aquilo que nós estamos construindo. Então, acho que esse é a primeira compreensão que nós temos que ter. A segunda questão, quais são as ferramentas que são usadas. Eu estava tentando lembrar a palavra que eu estava na discussão sobre religião, é a alienação. Existe religião, existem igrejas, existem pessoas comprometidas, existem as pessoas de boa fé, que interagem, que vivem a questão da religiosidade, mas existem empresas religiosas. E que nós temos que entender essa questão e fazer um enfrentamento adequado, porque as empresas religiosas são ideológicas, absolutamente ideológicas, no componente estratégico do fascismo. Então, nós temos uma bancada que votou com a maioria, a bancada evangélica votou com quase total da maioria, contra o direito dos trabalhadores, contra a favor da terceirização, e deve votar contra a reforma da Previdência, que estão dentro de um agregado na Câmara Federal, que é Bíblia, bala e boi. Então, nós temos um componente ideológico claro, na qual nós devemos combater e devemos também trabalhar para que não haja um preconceito com relação à religiosidade. Eu queria, Janaína, antes de terminar o programa, e já aproveitando para dizer que a nossa diretora-geral, que é muito amiga deste pastor que está aqui, casualmente à minha direita, porque eu sou mais de esquerda, eu sou comunista mesmo. Savanay, a dona Thali te manda um grande beijo, tá? Grande beijo. Thali, um abraço. E eu não consegui fazer a tal gravação que você me pediu, mas eu fiz ao vivo. Eu vi com muita alegria que no teu perfil, não sei se de Facebook, porque pegaste uma fotografia que te bateu a Thali, né? Exatamente. Que fez a Thali de ti. Pois a Thali hoje não está com a gente, obviamente, nem o tempo está dando, mas pediu para enviar este beijo para ti. Ontem, fazendo hoje uma análise internacional, ontem houve uma grande vitória do campo progressista. E uma vitória que nos teve a todos de olhos abertos até pelo menos às 10 da noite e depois mais uma hora para acreditar que era verdade. Aí estávamos com Caroline Dallagnol, com a Thali, com a Rosângela Bion, com a Silvia Agostini, não me lembro se a Janaína estava, Marcelo estava por aí, porque sempre está,
a Maiara estava também, Maiara Santos, estávamos todos amarrados na eleição do Equador. Foi muito importante, Luiz, e é muito importante falar para a audiência o significado disso. Inclusive a direita depois fez seus costumeiros destroços de vitrines, de agressão a pessoas, é normal. Eu quero lembrar para a nossa audiência que a única vez que o comandante Chávez perdeu um referendo, foi a única eleição que ele perdeu, e era por menos de 1%, ele foi lá para a televisão e aceitou de imediato e pediu paz para todo mundo. Isso, o governo perdeu. Calma total. Acho que a esquerda sempre soube perder. Nesse aspecto, a esquerda sempre soube perder. A direita não admite a derrota. Uma direita equatoriana que, com o dinheiro de Washington, com o dinheiro das transnacionais, tinha apontado a necessidade urgente de criar mais uma derrota para o campo progressista da América Latina, oferecendo esse cargo para um banqueiro a escolher, Guilherme Lasso. Afortunadamente, o povo equatoriano, na segunda volta, criou uma situação novidosa e esperançadora para todos nós, de um momento de retomada do campo progressista, Savanay. Depois de 100 anos, na América Latina, Lenin de novo. Lenin de novo. O Lenin é bem mestiço, nosso estilo. Latino-americano. Por isso é moreno. Lenin Moreno Garcês. Uma das coisas que eu aprendi com esse jornalista que me entrevista, e mais uma vez, meu carinho, meus parabéns para você, é ver a pátria grande, a Pachamama. Essa aspiração do povo latino-americano na transformação, e a sociedade latino-americana vive de fato o sonho do que era bom, sem a opressão. E nós precisamos retomar no nosso sentido de luta, na nossa vida, na nossa história, etc. Então, o símbolo da eleição do Equador hoje ela é um símbolo para todos nós, a alegria de todos nós, dos latinos, daqueles que reconhecem a grande pátria. A segunda grande questão é vencer a alienação. Nós temos não só a resistência material contra o golpe, mas o povo de esquerda, a sociedade tem que voltar a estudar. Tem que voltar a estudar nos componentes mais amplos, numa visão de mundo mais ampla da vida dos iguais, nos diferentes e superar todos esses elementos que estão colocados como desafio para nós. E por último, Janaína, Caroline, Marcel, Raul Fittipaldi, muito obrigado pela oportunidade. Eu espero não só compartilhar esses momentos, mas sou companheiro, sou camarada de luta e naquilo que vocês precisarem, fica à disposição. Ficamos muito felizes de tu ter retornado a Santa Catarina e mais especificamente a Florianópolis, depois de uma ausência de 15 anos, né? E o Informativo Paralelo, longa vida. Muito obrigada. A participação então do Luiz Savanay, Raul Fittipaldi, Marcelo Zappellini aqui conosco. A gente vai encerrando mais esse Informativo Paralelo, mas lembrando que semana que vem tem mais com mais assunto polêmico aí pra gente debater no estúdio. E se você tiver uma sugestão de tema, algum debate que você se interessa, mande para o nosso e-mail informativoparalelo@desacato.info, informativoparalelo@desacato.info. E a gente está encerrando aqui. Semana que vem a gente volta com mais Informativo Paralelo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Informativo Paralelo é uma realização da Cooperativa de Trabalho Desacato, que se reproduz através da Associação Catarinense de Radiodifusão Comunitária e das rádios Campeche e Pinheira. Apresentação: Caroline Dallagnol, Janaína Machado e Cláudia Weiman. Comentários: Raul Fittipaldi e Elaine Tavares. Reportagens: Júlia Sagerato e Maiara Santos. Análise internacional: Thali Feld-Glaser. Análise nacional: José Carlos Ferreira. Monitoramento da mídia: Tiago de Castilho com o quadro Décio Machado. Direção-geral de jornalismo: Thali Feld-Glaser. Produção e realização: Cooperativa Comunicacional Sul. Até a próxima semana!